Muito bem, boa noite. Estamos começando então nosso mês de simulados, né? Nossos simulados aí nesse mês de setembro. A gente vai começar a corrigir o simulado de número 1. O material vai estar na descrição do vídeo, porque a gente vai botar esse vídeo lá no YouTube para quem quiser corrigir depois. E também está no nosso grupo do Telegram, está lá o simulado 1. Nos nossos grupos de mentoria também receberam o simulado 1. Nosso objetivo aqui não é só corrigir o simulado, é também com a participação dos alunos que vierem participar e que quiserem, obviamente, poder discutir a questão, perguntar ao vivo e a cores, trocar uma ideia, o que precisava saber, porque eu acho que só a resolução, às vezes, deixa o aluno sem saber qual era a linha de raciocínio que ele tinha que seguir. E aqui o nosso objetivo é poder fazer essa discussão de maneira bem tranquila, tá? A ideia é sempre divulgar o simulado e corrigir no dia seguinte à noite, para que vocês tenham tempo hábil aí de imprimir e poder fazê-lo. Então, vamos começar aí a nossa correção já para a gente ganhar tempo. Tudo bem. Está na tela aí. Muito bem. Então, ficar assim na tela fica mais fácil. Mais gente chegando, a Gabi chegando. Boa noite, Gabi. Vamos lá, vamos começar. Questão 1 do simulado, tá? A questão do simulado, gente, era essa questão aqui, que falava o seguinte, né? Além da missão de entregar as cartinhas, os carteiros também são responsáveis pela difusão de importantes campanhas, blá, 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 blá. Essa questão dava apoio para 2 itens, né? E aí ele fala o seguinte, ó, o projeto contou com apoio e participação de 3.818 voluntários internos, 669 externos, aquele pessoal que pega as cartinhas para ajudar. Esse ano eu quero ver se eu ajudo, inclusive, junto com o Cauã. 462 parcerias de empresas, provavelmente. Em 2010, foram 22.435 voluntários. Se foi mantida a mesma proporção, olha como ele fala na palavra-chave, né? Proporção de voluntários, externos e internos, então ele não fala de parcerias, verificado em 2009, então a quantidade de voluntários internos em 2010 foi de... Então o que a gente tem que perceber nessa questão? Que ele me dá ali algumas informações, né? Então, por exemplo, 2009. O que a gente tem em 2009 ali? Em 2009 a gente tem 3.818 voluntários internos, 669 externos. E um total, que teria que somar ali, de 4.500, praticamente 4.500 voluntários. Tá? Se a gente somar ali 3.818 com 669, vai dar 17, fica 7 vai 1, 6, 7, 8, 8 e 6, 14. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo, meu querido. Estou na questão de número 1 aqui já. 14 mais 14 vai 1, 4.487, tá? Então, o total de voluntários, 4.477. Foi isso? Vou fazer aqui de novo no celular aqui que eu apaguei e minha memória hoje está igual de velho. Aliás, eu estou um velho, né? Não podemos deixar de ver a idade do professor. Eu vou fazer meus 45 anos que eu estou apavorado. 4.487. Perfeito. Então temos ali a quantidade de voluntários naquele ano, tá? Então o que ele quer é que, se mantida a proporção, e no ano seguinte tinham 22.435 voluntários, quantos seriam internos? Então ele quer que eu entenda que a relação entre voluntários internos em 2009 para voluntários totais em 2009 mantém constante para 2010. Isso era a ideia da questão. O que é a proporção? Ela é a igualdade entre duas frações. Ela é o que me permite dizer que meio, gente, é a mesma coisa que 10 sobre 20. Porque a proporção é a mesma, apesar de serem frações diferentes, tudo bem? E aí, qual era a jogada da questão? O aluno, o candidato que percebesse que, curiosamente, 4.487 vezes 5, tá? Dá certinho 22.435, matava a charada. Mas você pode botar tudo aqui na proporção do mesmo jeito. Voluntários internos 2009, 3.818. Totais, 4.487. Voluntários internos 2010, é o meu X da questão. Totais, 22.435. Para resolver isso aqui, ao invés de cruzar, e quem é meu aluno sabe que eu falo muito sobre isso, para a gente ganhar tempo na hora da prova, como o meu objetivo é isolar o X, pega aquele 22 mil que está embaixo do X e joga para o outro lado. Então, o que a gente vai ficar aqui agora vai ser com o X solitário, igual, e aí você faz 3.818 vezes
22.435 sobre 4.487. E aí, quem é meu aluno sabe. A tentação, gente, aqui, de multiplicar o 3.800 e pouco por 22.000 é muito grande, né? A gente tem aquela necessidade de multiplicar, porque a gente acha que quando a gente multiplica, a gente chega numa resposta. Certo, se for o último passo da questão, que depois disso é a resposta, tá ok. Mas nesse caso não é ainda. Nesse caso a gente vai ter que simplificar essa fração. Então multiplicar os dois números do numerador é perder tempo. Eu deveria simplificar aqui ambos por 4.487, ou dividir no cantinho, para ver que a proporção aqui é 5:1. Exatamente. E aí, o x, portanto, vai ser 3.818 vezes 5, que daria ali 19.090 voluntários internos. E aí, quando eu acho esse valor de voluntários internos, eu gabarito na nossa alternativa A, porque é um número que está entre 19.050 e 19.100. Abro espaço aos participantes, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação. O objetivo desses simulados assim abertos é para que vocês participem, né? Não só que vocês assistam. Então pode mandar no chat ou pode me chamar. Alguém ficou com alguma dúvida? Queira que eu faça a questão de novo, que eu explique algum ponto? Mas perceberam como a banca foi meticulosa de botar logo o 22.435 exatamente igual a 5 vezes o total do ano anterior? E eu concordo com vocês se alguém falar que a questão parece meio confusa. Porque eu até, na outra vez que eu resolvi sozinho, eu tinha somado as parcerias, e aí não tinha dado certo. Tinha somado essas parcerias aqui, e óbvio, tinha dado ruim. Tá? Por que não tem que somar parceria? Porque ele fala em voluntário. Voluntário é voluntário, parceiro é parceiro. Alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Tiaguinho, bem-vindo, meu querido. Pega teu assento, que já estamos corrigindo o simulado. Pri, também, seja bem-vinda. O pessoal que está chegando aí, que é do nosso grupo do Telegram, a ideia é essa, gente. A gente toda, de poucos em poucos dias aí, 2 vezes por semana, se reunir para corrigir alguns simulados. Para a gente poder, né, fazer vocês estudarem um pouco mais, perceberem como a matemática pode ser um ponto a mais na prova de vocês, tá? Então, fiquem todos à vontade de perguntar. Eu vou botar sempre o simulado nos grupos de mentoria que eu tenho e no Telegram. A gente vai sempre fazer de noite esses encontros para poder corrigir, tirar dúvida e comentar sobre a questão. Oi, Pri, boa noite, seja bem-vinda também. Vamos seguir para a próxima? Outra questão da mesma prova do Correio. Eu peguei ela como padrão, tá? Os 2 primeiros simulados, gente, saem dessa prova, tá? Simulado 2 eu vou entregar no domingo, para a gente corrigir na terça, tá? Então já bota na agenda. Domingo à noite vocês vão receber, domingo durante o dia vão receber o simulado 2, correção na terça à noite. 1º de janeiro de 2011, os Correios lançaram um selo comemorativo com tiragem de 900 mil unidades. Do dia 1º até o dia 10, foram vendidas 210 mil unidades. Dos quais 1.958 foram vendidos só nos primeiros 4 dias, né? Apenas no dia 4. Tá? Apenas no dia 4. E vai vigorar até 31/12. Olha que legal a questão. Com base nas informações do texto acima, e considerando-se que o ritmo de venda foi mantido constante, proporcional, e afirmando que ele quer até o dia 30. Quantos milhares de selos foram vendidos, tá? Essa é a segunda questão do nosso simulado. Então, o que eu tinha que pensar aqui? Nessa questão, o meu pensamento é assim, do dia 1º até o dia 10, ele vendeu 210.630. Tá, se a gente mantivesse esse ritmo constante, o que eu tenho que entender? Que do dia 11 até o dia 20, ou seja, passados outros 10 dias, eu vou vender também 210.630. Proporcional. Se passar 5 dias, vou vender metade. Passou 20 dias, eu vou vender o dobro. Inclusive, eu poderia ir do dia 11 até o dia 30 direto, vendendo o dobro de 210 mil. Não estaria errado, tá? E do dia 21 até o dia 30, também vou vender 210.630. Então, a questão só queria que eu entendesse isso, que como o ritmo de venda é mantido constante, significa que a cada 10 dias de venda, eu vendo essa quantidade. Mais 10 dias, vendo essa quantidade, como se fosse uma progressão aritmética. E aí, no total, vou vender 0, 9, 18 vai 1, 3, 6. Vou vender até o dia 30, 631.890 selos, que vai dar o gabarito ali na letra E. Entre 630 mil, porque ele fala em milhares de unidades, e 640 mil. Tudo bem? Então, mais uma questão que usa a ideia de proporção, e o entendimento da banca
tem que ser muito bem adquirido por vocês. Entender a questão é muito importante, gente. E aí vem um trabalho nosso muito grande na mentoria. Para quem é meu aluno sabe que eu bato muito nessa tecla. É vocês começarem primeiro a pensar e depois resolver. Grande parte de vocês tenta primeiro resolver, sem pensar. E óbvio que não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tem que primeiro pensar e depois executar. Olhar as alternativas. Eu até digo, que é como eu faço hoje em dia, eu leio a primeira vez a questão, o enunciado, sempre me preocupar com os dados numéricos. Sabe por quê? Porque minha mãe falou para mim uma coisa na minha adolescência que eu até hoje levo comigo. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai fazer duas coisas mal feitas. Então, se você lê a questão já tentando resolver, segurar os valores numéricos, você não vai conseguir nem entender a lógica da questão e nem fazer a conta. Então, dá uma lida como quem não quer nada. Vai entender. Ah, está dizendo aqui que do dia 1 até o dia 10 vendeu tanto, nem lê. Eu leio assim, ó, no dia 1º, dia 10 de janeiro, foram vendidas tantas unidades, eu não faço questão de ler o número, porque senão eu vou tentar decorar o número, vou tentar fixar ele para poder fazer alguma conta. E aí vocês perdem um tempo. Gabi, pode falar, querida. E aquele começo lá para embananar a pessoa não serve para nada? Pelo amor de Deus. Nada. E a banca CESP é a que mais faz isso, Gabi. Ela bota um texto, um monte de coisa, só pergunta qual é o seu nome. Aí você lê uma pancada de texto e no final tem que saber só qual é o seu nome. Tanto que se é banca CESP, eu leio só a última frase. Se ela pede alguma coisa que não está nela mesma, eu recorro ao texto. Mas, obviamente, isso aí a gente trabalha muito nas mentorias com questão das bancas. Hoje em dia, a CESP pega muito pouco concurso. Já foi uma banca muito mais renomada. Problemas de fraude, a gente sabe que aconteceram. Mas, enfim, é uma banca que é bom de trabalhar com ela, porque as questões são muito, muito bem embasadas. Então, a gente tem que realmente sair grifando o que é importante, Gabi, mas eu acho que a primeira leitura, ela é para entender o que a questão está propondo. A segunda é para pegar o que é importante. Uma coisa é eu entender a lógica, outra coisa é eu pegar os dados, as informações importantes. São dois momentos diferentes. Só que vocês têm uma pressa de querer já ler, resolvendo, para terminar de ler e já gabaritar. Calma. Respira. Lê primeiro. Entende a proposta. Do dia 1 até o dia 10, ele vendeu tanto. Se mantido esse ritmo, mais 10 dias vai vender a mesma quantidade. Mais 10 dias, a mesma. Então, até o dia 30 são 3 períodos de 10 dias, né? Então, podia fazer essa continha aqui de cima, gente, vezes 3. Pode falar, Gabi. Eu fiz diferente. Eu peguei 210 e dividi por 10. Daí eu sei quanto é por dia. Multiplicou por 30. Não tem problema, porque você não multiplicou por 3 logo. Se você sabia que 30 são 3 períodos de 10. Duda, não me complica. Eu cheguei Gabi, eu não estou te complicando, eu estou te perguntando por que você, em vez de dividir por 10 e de multiplicar por 30, pega a tua idade, divide por 10. Não, eu nem fiz isso. Eu não multipliquei por 10 para depois por 30. Eu não, fiz você dividiu por 10 e multiplicou por 30. Não, eu fiz pior. Eu multipliquei aquele total por 10, daí eu achei quanto era por dia. Daí eu peguei o valor por dia e fiz vezes 20 e depois somei tudo. Não, você deu uma volta muito longa, Gabi. Dava pra ter sido mais tranquilo. Eu fiz uma volta só, mas não tem problema. Fez uma volta muito grande. Janaína, seja bem-vinda também, boa noite. O pessoal que tá chegando agora, a gente tá corrigindo já, depois no finalzinho eu paro de gravar e a gente comenta e troca umas figurinhas aí, tá? Gabi, não tá errado o que você fez, né? Mas o ideal aqui é a gente tentar dinamizar o raciocínio. Se eu tenho um período de 10 dias e ele manteve esse ritmo, outros 10 dias, também. Tá? Então, mais fácil ainda pegar o 210, 630 vezes 3, né? Agora não era essa questão que estava Agora que a pessoa entendeu, se deu conta que tinha um caminho mais curto ainda. Sabrina, não era essa questão que estava no material do simulado, não? Dá uma olhadinha. Que essas aqui estão no simulado 1. Tá? Se não me engano, era. Eu abri ele agora há pouco e fiz agora há pouco. Mas se não era, foi. Tá? Não tem problema. Vamos seguir. Aí foi falha do professor. Ele que abriu um negócio aqui para mim que não queria que abrisse. Saiu. Sei lá o que é isso. Um negócio de notícias. Pronto, voltou. Vamos lá. Seguindo aqui para a próxima. Questão lá do Steve Jobs. São duas questões também desse mesmo texto de apoio. Dia 2 de março de 2011, o Steve Jobs divulgou lá o nosso iPad 2. E ele fala um monte de coisa, né? E o que é importante, ó? Lá para o final. Se é CESP, Sebrae, vai para o final. De acordo com as informações do texto, a espessura do iPad 2 em relação à do iPad normal foi reduzida em quanto? Tá? Então, o que é a ideia dessa questão? E essa questão não é difícil, não é fácil, não, ela é difícil, tá? Porque ela pede essa redução, não é percentual, ela pede a redução em fração. Então, eu tenho ali
uma espessura de 13,4 que passa a ser de 8,8. Né? Então, o iPad 2 era muito menor, vendeu muito, porque era uma novidade, algo mais menorzinho, a nanotecnologia chegando pesado, né? A diferença é de 4,6 milímetros a menos, tá? E aí eu tenho que de novo entender que ele fala, ó, de acordo com a informação do texto, a espessura do iPad 2, 8,8, em relação a do iPad 1, que é 13,4, foi reduzida em quanto? Em um quarto, um terço. Se eu sei daquela associação de frações e porcentagem, que um meio é a metade, que um quarto é 25%, que um quinto é 20%, eu até tenho mais recursos para fazer a questão, tá? Por quê? Porque aí eu vou lembrar que 10%, né, eu quero saber o que isso aqui é disso aqui, né? Então não é a redução percentual que ele quer, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Ele quer saber quanto que a espessura nova é da antiga, né? A redução que houve foi uma redução de 4,6 em relação ao iPad, né? Em relação ao iPad 10, ao iPad 1, perdão, essa redução aqui, ó, ela é quanto disso aqui? Tá? Eu teria que botar, então, 4,6 por 13,4. Como é que divide com vírgula? Vocês podem aqui multiplicar ambos por 10 para tirar a vírgula da jogada. Ó, tirou a vírgula da jogada. Multiplicou ambos por 10. Tá? Multiplicou ambos por 10 pela vírgula da jogada. Divide por 2. Perfeito. E aí agora, gente, para saber se é um quarto, um terço, eu usaria porcentagem, tá? Eu usaria porcentagem. Eu perceberia que 10% de 67 é 6,7. Então, 20%, tá? Então, a gente teria que... Eu até poderia calcular a porcentagem em relação do 4,6 com o 13,4. Também não estaria errado, não, tá? Porque, ó, 10% de 13,4 é 1,34. 20% dos mesmos 13,4 é o dobro, 2,68. 30% de 13,4 é o triplo. Vai dar 2, vai 1, 0, 4, 4,02. Observa que aqui, ó, foi maior do que 30%. E 40% dos mesmos 13,4 vai dar 5,36. Então, o que diminuiu a espessura está aqui, ó, entre 30% e 40%. Um terço, gente, é 33% aproximadamente. Então, eu estou entre 30% e 40%. Tá? O gabarito vai ser a letra B. Maior que 30% e menor que 50%. Se eu levar um meio e um terço para porcentagem, que não é difícil, isso é uma coisa que a gente vai ter que se naturalizar a fazer, nas aulas de porcentagem comigo a gente explica isso, fica mais fácil. Foi uma redução que ela é maior que 33%, que é um terço, e menor que 50%, que é um meio. Está ali, entre 30% e 40%, está bem nesse intervalo, na letra B. Alguma dúvida, gente? Pessoal que conseguiu fazê-la? Se alguém queira perguntar, comentar, aproveita, gente. O espaço é para vocês. O simulado não é uma correção gravada, para que quem quiser participar possa conversar, discutir, questionar. Pode falar, Gabi. Tá em casa. Eu não fiz assim como tu. Eu segui esse teu raciocínio ali, mas eu não fui fazendo de 10 em 10, né? Mas Tá. eu percebi que, por exemplo, 4,6 é um pouco menos da metade, né, do 13. Daí eu pensei, Isso. só pode estar entre um terço e meio. Tá, só pode estar entre terço e meio porque é menos da metade, não é tão conclusivo, tá, Gabi? Porque a gente tem ali um terço que é 33%, e na alternativa de cima tem entre um quarto e um terço, que vai estar entre 25 e 33. Então, tu poderia, por um erro de aproximação, acabar errando de alternativa. Sim. Vai que desse 30%. Tu ia acabar chutando a letra B, mas poderia, e seria a letra A, entendeu? Sim. Então, é um perigo. Não que seja errado, mas por conta É um dele usar as risco. frações, É um risco. porque Sim. ele quer uma conta mais uma conta mais delicada, uma conta mais bem feita, uma conta mais Precisa. precisa, essa é a palavra correta, mais precisa, tá? E eu tenho que saber quando a conta é precisa e quando ela não é, de acordo com a leitura das alternativas de resposta. Então, quando eu boto lá 4,6 por 13,4, multiplico todo mundo por 10 e vou simplificando por 2 e paro aqui, aí eu poderia dividir 23 por 67
não cabe ali dentro, bota um zero, zero vírgula. O 67 vai caber ali dentro 3 vezes. 3 vezes 67 vai dar 201. Volta um 29, põe um zero. O 67 vai caber dentro de 290 umas 4 vezes. Beleza. Olha aí como deu 34%, tá vendo? Um pouco acima de um terço, tá vendo? Sim, bem É bem pouquinho. perigoso. Se desse 0,32, tu tava na letra A. Sim. Tá? E ó, ele trabalhou com fração, né, gente? Isso dificultou muito a brincadeira. Mas aí o que eu poderia perceber aqui? A transformação da fração na porcentagem, ela facilita muito a minha vida. E a porcentagem é uma fração bonita, como eu falo em aula. Então, o aluno que conseguisse entender essa logística, ele matava a questão mais facilmente. Um quarto é 25%, um meio é 50%, um quinto é 20%, e um terço é 33%, tá? Mas o que eu tenho percebido nas questões ultimamente é isso, que além da questão pedir um resultado, o resultado está vindo em outro formato. Isso. Eu percebi isso na maioria das questões. A banca CESP, hoje em dia, se a gente pegar uma questão da banca CESP de resolução de problema, ela costuma fazer muito isso, sabia? Ela pega as questões e... Sabe o que ela faz? Tu achou lá uma resposta meio, tá? De probabilidade, tá bom, Gabi? Ele vai chegar lá para você e vai dizer o seguinte: a probabilidade de acontecer tal evento está entre um terço e um quinto. E aí tu vai ter que saber que um meio está entre um terço e um quinto. Vai ter que fazer essa análise. Eles trabalham muito com essa jogada de frações. E jogam muito também com aquelas frações que têm o mesmo numerador. Você faz lá uma questão de probabilidade da banca CESP hoje em dia, e você acha que a probabilidade do Dudan ganhar na Mega Sena, quem dera, né? É de 2/7. Ele afirma no item, essa é a probabilidade que você achou, é essa. Ele fala que no item a probabilidade vai ser maior que 2/5. E aí tu tem que lembrar daquela minha aula de frações, em que eu ensino a comparar frações que têm mesmo numerador, sem MMC. 2/7, eu dividi a pizza em 7 fatias e comi 2. 2/5, eu dividi a mesma pizza em 5 fatias e comi 2. Tá, Dudan, é a mesma coisa, então? Você comeu 2 fatias? Não. É que no 2/5, a fatia é maior. Então, esse valor aqui, ó, é maior que esse. Então, 2/7 é menor que 2/5. Então, o item estaria errado. Isso a banca CESP hoje faz toda a prova. Toda a prova ele obriga o candidato a comparar frações com o mesmo numerador que a gente vê em aula, porque é muito interessante isso. Mais alguma dúvida nessa, gente, na terceira questão? Para a gente poder ir para a quarta? Já estamos finalizando já. Vai ficar gravado, vai para o YouTube. Eu vou botar no Telegram o link para quem quiser ver depois. E domingo, lança o simulado 2. A gente corrige na terça-noite, save the date. Terça-noite, 9 horas, eu entro ao vivo de novo aqui. Quem quiser participar sempre vai ser muito bem-vindo. A ideia é a gente poder fazer o pessoal estudar um pouquinho mais aí nas horas vagas. Ele fala do iPad de novo e fala o seguinte, ó. No primeiro dia de lançamento, alcançou $352. E a cotação do dólar era 1,64. Então ele quer o valor nesse dia. Não precisa nem ler o resto do texto. Era só ler isso, né? Então o que eu faço aqui, gente, ou eu faço a regra de 3, que é o que muitos de vocês vão usar, ou eu vou direto. São 352, perdão, 352 vezes 1,64. Vezes, porque é assim que a gente faz a cotação. Se cada dólar vale 1,64, $352 é 352 vezes 1,54. Vezes 1,64, perdão. E aí eu precisava só aqui multiplicar com vírgula, com bastante cuidado. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 5 dá 20, fica 0 e vão 2. 4 vezes 3 dá 12, mais 2 dá 14. 6 vezes 2 dá 12, fica 0, 2 vai 1. 6 vezes 5, 30, mais 1, 31, vão 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3. Soma tudo. 8, 2, 7, 7, 5. Duas casas à direita no total? Duas casas à direita no total. $577, que vai dar na letra A. Mais de 500 e menos de $600. Para mim, a questão desse lado é mais tranquila. Oi, Sá, sem problema, se cuida, tá? Vou corrigir daqui a pouquinho a última, que é a mais difícil. Gente, nessa questão 4, alguma dúvida? Alguém queira perguntar? Alguém queira questionar? Bem simples essa, só que sonho essa cotação, né? Sonho meu. Se eu tivesse comprado tudo em dólar naquela época, eu estava rico. Alguma dúvida, gente? Vamos para a última. A última, para mim, realmente, de todas é mais difícil, tá? Concentre-se aí. Essa realmente é muito, muito boa, essa questão. Daquelas questões que eu
Fico muito feliz. O piso de uma sala retangular, medindo 3,52 por 4,16, será revestido com ladrilhos quadrados. O que ele quer dizer com isso? Que os ladrilhos têm mesmo lado, num sentido e no outro, tá? De mesma dimensão, todos inteiros, sem nenhum espaço entre eles. São escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Nessa situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir. Qual a ideia dessa questão, gente? Que ela é genial. É eu perceber, e esse é o ponto da questão. A execução dela não é difícil. O problema é eu entender por que é isso que ela quer. Tá? Então, eu tenho uma sala com duas medidas. Aqui, 352 centímetros, já converti para centímetro. E aqui, 416 centímetros, já converti para centímetros, tá? Eu quero colocar lajotas quadradinhas. Várias, várias, várias. E é isso que ele quer saber. Usando um ladrilho do maior tamanho possível, que eu posso botar pequenas cerâmicas de 1 centímetro, de meio, mas eu quero usar um ladrilho grande, de forma que não sobre espaço entre eles, que eles fiquem perfeitamente encaixados, tanto num sentido quanto no outro. E aí, meus alunos da mentoria que estão aqui presentes, do que essa questão trata? Alguma sugestão? MDC. Como assim MDC? Sim, porque eu vou botar os ladrilhos nesse sentido e vou quebrar esta medida em pequenos pedaços. E como o ladrilho é quadrado, eu vou quebrar também essa medida em pequenos pedaços do mesmo tamanho. O ladrilho é quadrado de propósito. Porque eu poderia botar um por um. Eu teria 416 ladrilhos assim, 352 aqui, se fosse ladrilhos de um por um. Mas ele quer o ladrilho do maior tamanho possível. Então, a ideia do MDC, que é como a gente vê isso em aula e eu falo muito, é, primeiro, a ideia da divisibilidade. Eu estou quebrando as duas medidas, a largura e comprimento, em pedaços menores e do maior tamanho possível. Então, era só fazer o MDC de 352 e 416. Vai por 2, porque tem que ser ao mesmo tempo. Lembra? A gente vê isso em aula. 1, 7, 6. Por 2, 2, 0, 8. É par. Ambos são pares. Vai por 2 de novo. 88, 104. Por 2 de novo. 44, 52. Por 2 de novo. 22 e 26. Se eu não errei nada, 176, 88, 44, isso aí. Vai por 2 de novo. 11 e 13. E aí, o que eu tenho que entender agora? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Quem é quem nessa jogada? Nessa jogada, o que vai acontecer? Eu vou, então, quebrar essas duas medidas da sala dessa forma. 416, eu vou quebrar ele em 13 lajotas de 32 centímetros. E aqui, a outra medida de 352, eu vou quebrá-la em 11 lajotas de 32 centímetros. Por que tem que ser o mesmo 32? Porque a lajota é quadrada. Ela divide uma medida e a outra medida no mesmo tamanho. Então, por isso que é 3, 5, 2. Vou botar para cá. Tá? Por isso que é 3, 5, 2. Por isso que é 32. Tá? Então, a nossa lajota vai ter mais de 30 centímetros. Seria o gabarito correto. Essa questão é muito legal, porque ela é uma questão de MDC, que é um assunto tão simples, mas o ponto é, por que a gente não pensa em MDC? Porque a gente está acostumado a não pensar em MDC. Mas o MDC envolve questões que eu vou pegar 2 elementos ou mais e vou fragmentar. Quando eu divido o piso em pedaços menores, eu vou botando lajotas menores, eu estou quebrando as medidas dele em medidas menores. Então, o D de divisor vem de eu quebrar o piso das duas medidas em pedaços menores. O maior, porque ele quer um ladrilho grande, poderia botar tudo de 1 centímetro. E comum, porque o ladrilho é quadrado. O comum vem do fato de ser quadrado. Então, eu quebro um sentido e outro sentido em pedaços de 32. E aí, alguma dúvida? Questão boa, questão dificílima, né? Bah, prof, eu fiquei tentando fazer por função e não saía, nem lembrei do MDC. É. Uma questão mera de MDC. E ver como a gente sofre, às vezes, uma coisa que é simples. Mas aí que está o ponto. Nós temos que ligar o conhecimento que a gente tem matemático, do que a gente estudou, do que a gente domina, do que a gente sabe,
com o que a questão pede. Se a gente não consegue ligar isso aqui, gente, é igual eu ter uma receita de bolo na mão, só que eu não tenho os ingredientes. Eu não consigo fazer a receita. Então, quando eu vejo uma questão dessa, eu tenho que começar a pensar. O que ele está falando aqui? Tá, ele quer quebrar o ladrilho quadrado. Então, vai dividir uma medida num sentido e no outro sentido, em mesmo tamanho. E é por isso que é uma questão de MDC. Isso que é mais legal. Então, eu aconselho vocês tentarem fazer essa questão no domingo de manhã, de novo, mas entendendo na leitura do enunciado o porquê que ela é de MDC. Deem 2 dias, quem vai me assistir no YouTube depois, e tentem entender por que ela é uma questão de MDC. Isso é mais importante, é pegar o fio da meada, pegar o espírito da coisa. Porque não é só resolver. Resolver é fácil. O problema é por que eu usei esse recurso. O que me leva a ler uma questão como essa e associar a uma questão de MDC? Por que o Dudan consegue? Eu já bato o olho, eu já na hora linko. Mas por quê? Porque eu tenho mais intimidade com a matemática, obviamente, está mais presente no meu dia a dia, mas porque eu já vi outras questões parecidas e porque eu comecei a captar a ideia. A ideia é quebrar os dois sentidos numa J quadrada, do mesmo tamanho, num sentido e no outro, a maior possível, então máximo comum, máximo, quebrando, dividindo, máximo divisor comum. Foi como eu construí a minha linha de raciocínio. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma última pergunta aí sobre nosso simulado de número 1? Quem não nos segue no Insta, tá ali o meu Insta, o Insta do Matemática Central, mas segue a gente lá. Quem também não está no nosso canal do YouTube, do Telegram, vai lá, por favor, né? Faz essa moral. E aí? Alguma dúvida? Final, dou-lhe uma, para quem está participando. No chat, nada. No áudio, nada. Tudo bem. Parando a apresentação. Vamos. Ok. Abrir as telinhas e vamos parar a gravação para ninguém ficar tímido. E quem quiser falar, pode falar depois. Das questões, nenhuma dúvida, gente? Nada? Então, estamos encerrando a gravação.